Graça e paz a todos. Amados, quando a gente lê o livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, versículo 8, encontramos o seguinte: quando eu disser ao ímpio, que quem é ímpio, para começar? Ímpio é a pessoa que pratica o pecado, que não tem o Espírito de Deus, que está sempre, é o filho do diabo, né? Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, está falando que é certo que ele vai morrer, porque ele é um ímpio. E você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, ele é um iníquo, tá? Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Da morte de quem? Do iníquo. Então o que Deus está falando aqui para Ezequiel? Olha, Ezequiel, estou te levantando para você ir lá proclamar os meus decretos ao povo, inclusive aos iníquos, para que não tenha desculpa para dizer, eu não fui avisado. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar o que é certo e o que é errado diante de Deus. Agora eu me lembrei aqui que no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, fala o seguinte: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Então, Deus criou até o ímpio para o dia do castigo. Aquele ímpio ele vai morrer com sua iniquidade. Mas até o ímpio, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho a ele. Tá? Dizer o que é certo e o que é errado diante de Deus. Nós aqui no canal Prisioneiros em Cristo, que nós pregamos sobre a aliança, que ela só é rompida através da morte do cônjuge. Nós só podemos casar de novo com outra pessoa se o cônjuge vier a falecer. Não vai haver agressão, abandono, adultério, nada disso vai dar respaldo para nós viermos a nos casar com outra pessoa. Somente na viuvez. Quer vocês queiram aceitar isso ou não, é a palavra de Deus. Por isso que essa palavra toca o coração dos ímpios. Quer dizer, não toca, na verdade, né? Porque eles se revoltam com isso. Eles preferem dar ouvidos aos homens que dizem que no caso de adultério, no caso de abandono, vocês podem se casar com outra pessoa. Quem adulterou, quem abandonou, não. Mas o que foi repudiado pode. Não existe nenhuma parte da Bíblia que atesta para essa heresia. Nós podemos ir agora para o livro de 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 27. Encontramos o seguinte. Prestem atenção, meus amados. Versão minha NVI. Filhinho, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Vai vir, no final de tudo, vai ter um homem, o anticristo. Tá? Esse ainda não veio, não. Mas muitos anticristos vieram. São os falsos mestres. São pessoas que deturpam essa doutrina. Esses são anticristos. Eles saíram do nosso meio. Mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Saíram do nosso meio. Nós proclamamos o evangelho teocêntrico e não antropocêntrico. O Hélio, o que é teocêntrico e o que é antropocêntrico? Teocêntrico é onde o homem tem que se adequar a Deus. E antropocêntrico, onde Deus, a Bíblia, a palavra tem que se adequar ao homem. Isso me serve, isso aqui já não me serve. Nós que somos teocêntricos, nós nos adequamos ao que Deus instituiu. Os antropocêntricos, o que eles alegam? Meu corpo, minhas regras. Eu mereço ser feliz. O meu cônjuge adulterou. O meu cônjuge me abandonou. Eu mereço ser feliz porque o teólogo que tem diploma de teologia falou que eu posso me casar com outro. Então, é um evangelho antropocêntrico, onde as pessoas falam que vocês merecem ser felizes. Onde o teocêntrico diz que ninguém é feliz longe de Deus. Por isso que a gente vê que inúmeras pessoas se divorciando, casando com outro, depois vem divórcio de novo, se casa com outro e fica pulando de galho em galho.
Então, mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Nós, o que temos o Espírito Santo, que seguimos no evangelho teocêntrico, nós temos a unção. A unção do óleo? Não, meus amados. A unção é do Espírito Santo. O óleo era usado na antiga aliança justamente para poder o quê? Ungir sacerdotes, reis, profetas. Entende? Mas essa unção que nós temos é procedente do quê? O Espírito Santo que vem habitar em nós. O reino dos céus está dentro de nós. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, nós já conhecemos a verdade, porque o teólogo explicou, porque fizemos uma faculdade de teologia, porque frequentamos uma denominação religiosa? Não, porque o Espírito Santo está em nós. É Ele que nos dá sabedoria para que venhamos entender a verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Como é que a gente pode confessar publicamente o Filho? Quem me ama, obedece aos meus mandamentos. E os mandamentos não são obras para que a gente venha merecer a salvação. São consequências da o quê? Da graça divina na gente. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Olha a palavra permanecer, um verbo, né? Em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então existe aqui uma constância. Permanecer. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Existe um monte de pessoa que quer nos enganar com falsas doutrinas, dizendo que vocês podem se casar com outra pessoa se o seu cônjuge adulterou, se houve um abandono. Isso é mentira. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Olha, está dizendo que nós que temos o Espírito Santo, que seguimos o evangelho teocêntrico, não tem como enganar a gente. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, eu os ensino acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Qual é essa unção que tem na gente, que faz a gente permanecer nele, no evangelho teocêntrico? É o Espírito Santo. É ele que nos ensina. É ele que nos faz perseverar. Agora no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 6 ao 9, diz o seguinte: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Permanece. Olha a palavra, o verbo permanecer. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Aí é já aquele que está no pecado, que está praticando as más obras, não conheceu, não tem o Espírito Santo. Ah, mas tem pessoas que estão no nosso meio, o irmão é uma bênção, mas ele está no segundo casamento, ele está fornicando, ele está adulterando. Nunca foi irmão. Nunca foi irmão. Isso é um joio ali que foi declarado as suas más obras. Tá? Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Olha a prática. Eu pratico, tu praticas, ele pratica. Existe uma constância, a prática. É justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Quem anda praticando pecado, quem anda adulterando, quem se divorciou e casou com outro, mesmo quem foi repudiado, alega que o pastor da igreja falou que ele pode se casar com outro que ele foi abandonado. Casou, está num adultério constante. Tá? Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, quem casou, mesmo sendo repudiado, mas casou com outra pessoa, é filho do diabo. Tá? Vem pecando desde o princípio, mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Eu pratico, tu praticas, ele pratica. Entendeu? É uma constância. Pecamos? Sim. Que nós somos seres humanos, mas nós não fazemos o pecado uma prática. O Espírito Santo habita em nós, nos adverte, faz com que nós venhamos a nos arrepender. Tá? Porque a semente de Deus permanece nele. Qual é a semente de Deus? É a unção. Que unção é essa? É o Espírito Santo.
ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Agora, para finalizar, 1 João, capítulo 4, versículo 13. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu a sua unção, que é o Espírito Santo. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.